Alô, pessoal, bom? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje o assunto é energia. A gente tem recebido muitas perguntas sobre biodiesel, etanol, são soluções energéticas que saem das fazendas brasileiras. Fernando, como que fica o etanol, o biodiesel nessa questão aí da descarbonização que tanto a Europa, o mundo, os Estados Unidos estão questionando, discutindo e deixando o Brasil de fora dessa questão? Pois é, Rafael, essa é uma coisa importante para a gente entender todo esse contexto e a importância disso para o nosso agronegócio. Pouquíssimos países no mundo têm condição territorial para produzir biocombustível, insumo para o biocombustível, em termos de produção agrícola. A Europa, ela tem uma agricultura bastante intensa, mas não há espaço na Europa para produzir etanol, por exemplo. Não tem. O espaço que tem lá, no máximo, é para a produção de alimentos, proteínas, tanto que há hoje uma disputa enorme lá na Europa com referência à agricultura versus a Agenda 2030 de descarbonização. Agora, o Brasil tem uma vantagem estratégica enorme, e não só o Brasil, Estados Unidos da América também e Argentina. O que está acontecendo agora? Os eurocratas, ou seja, aquela burocracia que está centrada na Agenda 2030 na Europa, descobriu o seguinte: que o interesse hoje na descarbonização é desindustrializar, desmecanizar e causar uma profunda deseconomia nos países fornecedores de insumos para combustíveis. Por quê? Porque a Europa não quer mais ficar dependente dos países fornecedores desses materiais que ela não produz. Hoje, a Europa é dependente do gás russo, por exemplo. Como ela vai combater o fornecimento de metano com a eletrificação de sua frota? A China, ela tem uma dependência profunda também de petróleo e também de biocombustíveis. Como ela combate isso? Com a eletrificação da frota. Esta é uma forma que tanto China quanto a Europa Central, quanto inclusive a Coreia, né, descobriram para nos manter, de certa maneira, dependentes da tecnologia que eles produzem, dos insumos tecnológicos que eles fabricam, da tecnologia embarcada que eles elaboram. E com isso, a nossa grande capacidade de exploração de gás natural, de petróleo, a produção de biocombustíveis, seja o etanol, seja o biodiesel, né, à base das proteínas, né, tudo isso fica, de certa maneira, comprometido. Por quê? Porque se você tem hoje unidades dentro do Brasil empenhadas em importar ônibus chinês elétrico, importar tecnologia embarcada para carros elétricos, como é que fica o desenvolvimento dos veículos flex, por exemplo, que foram uma grande sacada da indústria nacional e da política pública nas duas primeiras décadas desse século XXI? Como é que fica essa composição de política energética com esta submissão a um discurso, né, eletrificante que despreza toda a nossa produção e nosso potencial de produção energética? Isto chama-se neocolonialismo energético, que de efetividade para o combate às alterações climáticas tem muito pouco resultado mensurável. Nós até agora não sabemos, nesta mensuração, o quanto que estaríamos contribuindo para o esforço de descarbonização. É complexo? É, mas no bolso nosso, né, Rafa? No bolso do produtor, esse discurso está fácil de entender, né? E vale lembrar que o Japão não caiu nesse cash, cash, cash aí. Entendeu? O Japão não está apostando em carro elétrico, ele está apostando na célula de combustível, que prevê o uso do etanol, o etanol do Brasil. Ou seja, o etanol ele faz parte do futuro energético do mundo e a gente não pode ficar aí com essa síndrome de colônia ainda. A Pois é, gente tem que assumir a nossa posição de liderança nesse liderança. assunto.
Os Estados Unidos da América também. Essa discussão de carro elétrico nos Estados Unidos é muito complicado. Nós não temos uma definição política estratégica voltada para a questão da energia, para a descarbonização, nos Estados Unidos da América também. A Inglaterra também está envolvendo esse mesmo problema agora. Nós tivemos aí um recente protesto absurdo, maluco, né, do pessoal que quer deixar de consumir óleo combustível, né, e eletrificar a frota, jogando inclusive tinta no Stonehenge, né? Então tem muita militância e muita militância de certa maneira atende a interesses econômicos que não são propriamente firmes em relação aos compromissos ambientais como deveriam ser. Então, pessoal, tá dado o recado aí. Vamos refletir, vamos pensar e vamos lembrar sempre: o etanol é do Brasil e ele faz parte do futuro energético do planeta como um todo, né? E o metano também, o biometano, muito importante. E isso nós temos condição de produzir não só com os nossos resíduos, mas também com todo o subproduto do esforço da nossa agricultura. Até a próxima. Valeu. Ficou bom, né? Pô, se botou boa, eu tava afastando aqui, ó.